Muito bem. Gostaram? Isso sim foi fraquinho. Gostaram? Muito bem. Vamos lá prosseguir com o nosso programa. Como todo um concurso, é necessário que haja ali um corpo de jurado, não é? Sim ou não? Sim. Certo. Bem, o nosso corpo de jurados está aqui constituído por 3 membros. Está primeiro o senhor Eunício da Silva Cassala, docente do ensino secundário, atualmente cursa Direito pela Universidade Mandou Mende Mofaio, conta com uma licenciatura no ensino da filosofia pelo IXE do Huila e é mestre em desenho curricular pelo mesmo instituto. Nesta segunda edição do concurso Orador Júnior, desempenha a função de avaliador lógico, a quem eu peço uma salva de palmas. Faz parte também da mesa de jurado o Sr. Miguel da Piedade Cambinda. Depois de anos de docência, exerce nos últimos anos a função de gestor escolar. Entre seus traços formativos, conta com a licenciatura no ensino da filosofia pelo IXE do Huila e atualmente cursa o mestrado de filosofia pela Universidade Agostinho Neto. Nesta edição do concurso Orador Júnior, desempenha a função de avaliador gramatical, a quem eu peço uma salva de palmas. E por último, e não menos importante, está o Sr. Simão Menezes Fio, com uma carreira de docente e gestor escolar, é formado no ensino da História pelo IXE do Huila e uma das grandes referências na formação de oradores na região sul do nosso país. Coordena o projeto Oratória nas Escolas, um projeto parceiro do concurso Orador Júnior desde a primeira edição e neste concurso desempenha a função de avaliador de oratória, a quem eu peço uma salva de palmas. Bem, vamos dividir as nossas atenções já a seguir a quem nos trouxe cá, ou seja, aos nossos oradores. Vamos começar pela primeira oradora Márcia Azarado, oradora número 1 desta edição do concurso, tem 18 anos de idade e nos seus tempos livres ama ler Augusto Cury, porque se sente tocada emocionalmente por sua expressão, mexendo com a sua mente e com o seu coração. Faz poesia para desabafar e o seu grande sonho é nunca deixar de sonhar, ser empreendedora para muitos ajudar. Para chegar a esta final, a Márcia teve de ultrapassar outros oradores, tais como Valdemir Sebastião e Vítor Calungo, tendo abordado na sua primeira apresentação sobre o impacto das redes sociais nos jovens e na segunda apresentação sobre o respeito como um valor morto, alcançando a grande marca de melhor oradora da fase eliminatória com 8,7 pontos. Adicionalmente, a Márcia é a oradora com mais pontos nas 2 fases do concurso até agora e se apresenta para tratar do tema Solidão, uma epidemia crescente. Por favor, uma salva de palmas para Márcia Azarado. Obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui hoje como finalista número 1
da segunda edição do concurso Oradores. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui hoje como finalista no mesmo da segunda edição do concurso Oradores. E desde já aproveito para fazer outros e uma boa tarde. Pois é para mim uma grande honra saber que exploraremos juntos um tema que julgo ser de capital importância, cujo teor poderá elevar-nos a patamares superiores. Por favor, preste a devida atenção. Se for possível, faça anotações. Pois poderemos sair daqui hoje diferentes da maneira como entramos, quer no pensar, no falar e até no agir. Sabia que uma em cada 4 pessoas sente-se sozinha? Sabia? Esta curiosidade faz-nos pensar. Como é possível? Como é possível alguém sentir-se só, mesmo estando acompanhado? Bom, os psicólogos definem a solidão como sendo uma emoção subjetiva e desagradável que surge quando um indivíduo sente que não se enquadra em determinado meio. E quando nota uma baixa qualidade nos seus relacionamentos sociais. Por isso, quando o indivíduo nota que não é compreendido, quando ele sente que não consegue se conectar com as pessoas ao seu redor, ele começa a se retrair, ele começa a se empolgar. E é por esta razão que muitas pessoas no mundo todo sentem-se solitárias. A solidão é um caso real. Tão real que, em 2023, o médico cirurgião Vivek Murthy, sendo uma das principais autoridades da saúde nos Estados Unidos, sentiu a necessidade de afirmar que enfrentar a solidão e o isolamento é uma das maiores dificuldades da geração atual. E desde a década de 2010, tem-se observado um aumento significativo desta tendência. Mas afinal, o que está na base deste mal? O que é que causa a solidão? E que efeitos é que ela pode ter numa pessoa? Vamos observar agora uma pequena encenação centralizada num monólogo baseado em fatos sociais. Por favor, queremos chamar o nosso palco a jovem Aina. Geralmente sempre me sinto sozinha, mesmo quando estou no meio dos meus amigos, dos meus irmãos, até no meio dos namorados. Eu não sei o que eu devo fazer para poder me conectar com eles. Eu não consigo chamar a atenção deles. Eu tento sempre ajudar os outros, mas é tudo que eles me pedem. Mas eu não consigo me sentir bem. Seja lá onde eu for, no meio da festa, no meio de uma sala cheia de pessoas, ainda assim, eu continuo sozinha. Eu não sei. Será que é pela ausência da minha mãe? Será que é pela morte dos meus entes? E se eles não tivessem ido embora? Se ela ainda estivesse assim, aqui comigo, será que eu ainda me sentiria assim? Hoje eu não consigo mais. Este é o grito de socorro que ninguém ouve. É o grito que milhões de pessoas ao redor do mundo dão por se
sentir sozinha, por sentir coisas semelhantes ao que a Aida descreveu. É difícil, mas eu não sei. Se calhar arranjar um animal de estimação, ou fazer amizade com novas pessoas, ou tentar me relacionar melhor com as pessoas da mulher, mas eu sei que eu vou conseguir. Não merece a nossa atriz aplausos, por favor. Conseguimos notar na nossa encenação que a jovem, por causa de algumas situações vividas, ela começou a sentir-se incapaz de estabelecer e manter relações saudáveis. E por causa disso, ela desenvolveu alguns sentimentos. Queremos fazer agora duas perguntas dirigidas à assistência. Por favor, sinta-se à vontade para responder. Conseguiu notar de que coisas é que a Aida se lamentou? Alguém na assistência, por favor? Sim, por favor, João. Bem, ela lamentou cerca de pai e alguns filhos. Muito obrigada. E por causa dessas situações, que sentimentos e que o isolamento desencadeou em Aida? Alguém na assistência, por favor? Alguém? Sim, João. Baixa autoestima. Alguém pode contar mais alguma coisa? Por favor. Ela mencionou que, apesar de estar sentindo as pessoas iam ficar aqui, então ela se sentia esquecida. Apesar de estar aqui com as pessoas, ela achava que não ia se esquecer, então daí a missão. Exatamente. E, infelizmente, esta é a triste realidade de muitas pessoas em várias partes do mundo. Tenho aqui algumas imagens a retratar o que nós conseguimos ver na encenação. Na imagem do meio, nós vemos um grupo de jovens. Alguns com fone, outros com fones, e vemos ali uma jovem destacada, dançando, cabisbaixo. Talvez pela sua mente esteja a passar coisas como: o que eu faço aqui? Eu não pertenço a este lugar. Talvez seja melhor se eu me separar. E por causa dessas coisas, a pessoa pode começar a se isolar. E é aí que a solidão aperta. E a solidão pode se tornar profunda e perigosa. E temos aqui alguns sinais que indicam que a nossa solidão está a nos levar para baixo. Por exemplo, a pessoa começa a colocar as suas necessidades após a dos outros. É sempre os outros em primeiro lugar, não importa, não esteja realmente a precisar de alguma coisa. A pessoa começa a falar demais quando tem a oportunidade ou quando sente que alguém se interessa realmente consigo. Ela funciona como uma panela de pressão. Depois de muito tempo, ao colocar o ar quente, quando lhe tirarmos o apito, ela explode e joga tudo para fora. Ela se isola, começa a desenvolver sentimentos de inutilidade. E aí vem a grande obsessão pelas amizades e a necessidade excessiva de buscar a aprovação dos outros. Se notar algum desses sinais, por favor, não hesite, procure ajuda, porque a solidão pode levar para a depressão. E aí começarão as mudanças no sono,
a falta de concentração, as mudanças no apetite, a sensação de ansiedade, a tristeza permanente, isolamento. Lá fora, mas eles saem. Ah, ok. Solidão é um caso real. Isso quando a outra. Mas se eu ouvir Começar quando a outra entrar. hoje, ela é conhecida como uma epidemia crescente. Não, estamos no primeiro candidato. São A OMS declarou a solidão E aí ela como já uma vai no preocupação global. nono ou 10º minuto. Talvez algum de nós aqui esteja se sentindo solitário. As varadas. E é normal que isso aconteça por causa de variadas situações. Mas você, querido assistente, você pode vencer a solidão. Psicólogos e terapeutas nos dão algumas sugestões. O primeiro passo é identificar o que faz sentir só. Depois de identificar o que faz sentir só, se esforce para reduzir o número de atividades que o isolam. Faça amizade, crie conexões verdadeiras, fortes conexões. Por que não ter um animal de estimação? Dizem que o melhor amigo do homem é um cão. E não tenha um cão e faça dele o seu amigo. Dê também atenção ao autocuidado. O Júlio vai entrar antes ou depois. Desenvolve ter uma boa rotina de sono, praticar exercícios físicos Ele, e usar as técnicas rapaz- de relaxamento como o rapaz voltará meditação 3 vezes no e palco. yoga. Fazer essas coisas pode ajudar a manter a calma, a diminuir o estresse Yeah. e assim sair, aumentar a sensação de conexão consigo mesmo. Aprendendo assim a pensar como o poeta e humanista Francesco Petrarca disse: a solidão reabilita a alma. A solidão reconcilia homem e Deus. Você pode vencer a solidão. E não está sozinho. Embora a solidão seja um mal real e uma luta para abandoná-la, lembre-se, os Francis Bacon disse: a solidão permite ao homem a liberdade de criar. Então encare os momentos em que está sozinho não como um obstáculo para alcançar a sua felicidade, não, mas como uma oportunidade de se reencontrar e gozar a sua melhor versão. Então crie com força. O que é que vimos nesta palestra? Podemos entender que hoje, por causa de todo elevado crescimento, a solidão é reconhecida como uma epidemia crescente. Mas que apesar disso, eu, você, nós devemos vencer a solidão. Por isso, quando se sentir sozinho, olhe no espelho e faça de si a sua melhor companhia. Obrigada. Orador Júnior. Sobreviva argumentando. Orador Júnior.
Sobrevive argumentando. Muito bem. Vamos passar a palavra agora ao nosso corpo de jurado, começando por falar o Sr. Eunício Cassala. Obrigado, boa tarde a todos. Márcia, está de parabéns pela exposição, pela dissertação. Ok, obrigado. Exatamente, mas indo direto ao assunto, eu esperava, não é, sendo uma final, um tema que te desse mais chance, mais oportunidade de argumentar, fazendo jus aqui ao lema do nosso concurso, que é sobreviva argumentando. Dada a natureza da abordagem que trazes à tona, ao longo da exposição, ficou patente que faltou, não é, desenvolver, faltou mais argumentos para defender a ideia. É claro que eu trouxe aqui alguns dados. Primeiro cita que 1 em cada 4 pessoas sente-se sozinha. Qual é a fonte desse dado? Não é? Sempre que recorremos a argumentos não indutivos, temos que procurar, não é, sustentar essa informação na base de dados. Aliás, até porque são argumentos baseados em coisas observáveis. Talvez a primeira questão seria: qual é a fonte desse dado? Que organização, que especialista fez esse estudo para se chegar a essa conclusão? Sim, esse dado foi encontrado numa pesquisa realizada pela consultora Meta e o Instituto Gallup em 2023. Muito bem. Depois, afirma que, se por um lado a solidão é um problema, não é? Uma epidemia crescente, por outro, não é? Tendo em conta os autores que citaste, um deles é Bacon, por outro lado a solidão também é uma espécie de uma estratégia para a reabilitação da alma. Como sair desse imbróglio? Ela é um problema? Quando é que de facto a solidão chega a ser um problema e quando nós podemos encará-la como um mecanismo para o nosso progresso, o nosso desenvolvimento em termos de reflexão? Disse que quem se isola procura os seus próprios interesses, mas às vezes por questões alheias nós tendemos a nos isolar, questões como as que observamos. Mas nem sempre nós estamos acompanhados. Há sempre um momento em que estamos isolados. E nesse momento nós não precisamos encarar a solidão como algo mau, mas aí queremos nos lembrar das citações dos filósofos citados e fazer da solidão uma oportunidade de aproveitarmos a nossa própria companhia. Muito bem. Depois acho que outras questões são já do campo linguístico e penso que a professor Piedade fará questão de aprofundar. Obrigado. Boa tarde, Márcia, e boa tarde. Ok. Boa tarde, Márcia, e boa tarde todo o auditório. Queria começar também por felicitá-la pela apresentação que fez e, naturalmente, pelos elogios que as palmas do auditório revelaram. Das notas que me cabem, queria começar pelo seguinte. Há uma frase que foi usada, a esta altura estou a avaliar, e de facto entro nesta dificuldade, nesta complexidade, porque a apresentação é tua e quem cometeu a falha é a atriz. Agora não sei, DG, o erro passa, parece que esse não vale a pena avaliar, não é? Faz parte? O erro da atriz.
Sim. Bem, a atriz errou, eu quero incluir, mas pronto. Está bem, está bem. Faz parte? Está bem, então vai ser a última questão. Se calhar vermos a hipótese de não considerar a falha. Então vamos começar pela pergunta que fez a... Primeiro, antes que fizesse as duas perguntas ao auditório, disse que ia fazer duas perguntas à assistência. Quem é que te assiste? As pessoas presentes no auditório. Vieram para ajudá-la? Não vieram para me ajudar, mas vieram para apreciar e também participar. Bem, se vieram para apreciar, não são assistentes. Assistente é aquele que dá assistência. Não é? O verbo assistir tem assistir a, que significa apreciar, e tem, digamos assim, a forma transitiva, não é? Transitiva direta, ou sei lá, que é assistir a, que significa prestar assistência a alguém. E assistente é aquele que presta assistência, e eles não vieram aqui para prestar assistência à Márcia. Então, essa é a primeira nota. Acho que era bom dizer ao auditório, ou poderia ter arranjado qualquer outra expressão. Acho que isso foi muito flagrante. Em segundo lugar, que tipo de situação se lamentou? Eu penso que consegue encontrar alguma alternativa a esta colocação, não é? Lamentar é um verbo de regime preposicional. Portanto, lamentar-se, que é a forma não é reflexa, mas também precisa de uma preposição. Portanto, é lamentar-se de. E nesta qualidade, não deveria ter dito que tipo de situações se lamentou. Portanto, devia ser de... Situações se lamentou. Exatamente. Eu lamentei-me disto, ela lamentou-se disto. Portanto, o de não deveria ter sido cortado, e foi cortado. Deve prestar atenção a isto. Depois, o melhor amigo do homem é um cão. O início, vou-se dizer, não é? Para exemplificar, é meu melhor amigo. Então está a dizer que o início é um cão? E já na vez passada, eu cheguei a dizer que, se quisermos referir o gênero, não precisamos usar indefinição. Diga assim, o melhor amigo do homem é o cão. Assim é o gênero, não é? Podemos dizer, é o cavalo. Se disseres é um cavalo, significa que, quer dizer, este cavalo é figurado, refere-se a quem for meu amigo. E no caso, um cão é figurado, refere-se a quem for meu amigo. E está a dizer que os meus amigos são cães. Não sei se consente. Portanto, na próxima vez, quando for a referir o gênero, você não precisa dizer, quer dizer, colocar na forma indefinida, não é? Porque esse é um artigo indefinido. Agora, nós queremos referir-nos ao cão como gênero, não é? Portanto, como espécie, quem é que não conhece cão? Cão, qualquer um que passe por aí, não é? Qualquer cão é o cão. Portanto, quando for o gênero, use o artigo definido. Depois, chegou a dizer reconcilia. Admite que a forma existe? Como devia ser? Reconcilia ou reconcilia? Reconcilia. Eu me reconcilio comigo mesmo. Então, reconcilia não existe. E se calhar agora uma questão que não é do meu âmbito, mas claro poderíamos colocar e tem a ver com o seu tema, aliás, que não chegou a anunciar, mas seguimos o desenvolvimento e percebemos que o tema fosse sobre a solidão, não é? Não ficou anunciado, mas vamos pensar que seja isso, o que já torna esquivo o exame que se pode fazer à sua tese. Antístenes chegou a dizer, certa vez, quando perguntado, mas o que é que você ganhou com a filosofia? E ele respondeu, bem, eu ganhei o poder estar em companhia de mim mesmo. Com a filosofia, o que eu ganhei é poder estar
Quer dizer, conseguir ficar na minha própria companhia. Não será que não é o problema da solidão também passe pela escassez daquelas coisas que se produzem com a solidão? Ou seja, o fato de as pessoas estarem, digamos assim, pouco capacitadas para produzirem, por exemplo, artes, a quem não consegue, por exemplo, isso é uma questão que se calhar está aí o Ezequiel, nos podia se calhar servir como exemplo. O Ezequiel tem alguma tendência a músicas mais calmas, reflexivas, não é? Porque ajudam a pensar, ajudam a, enfim, a projetar e ajudam a... Mas, contrariamente, existem tantas outras que, se for um pouco duro, não é? Que faça com que, enquanto eu estiver a ouvir, também me possa mexer, sabe? Parece que vai parecer melhor, digamos assim. Mas a ideia é que o pouco duro faz justamente que eu não consiga, digamos assim, pensar em mim, pensar nas coisas. Quer dizer, o duro faz com que a companhia, quer dizer, a mente não se ative ela própria numa autoconsciência. Ao passo que outras músicas, enfim. O que é que se quer, o que é que eu gostaria de dizer com isso? Ou sugerir, se calhar, para a sua reflexão. É que o fato de as pessoas não terem aprendido a explorar a si próprio com a solidão, e que a solidão não é, portanto, sirva como instrumento, não é esta a razão que faz com que, ao nos sentirmos sozinhos, desencadeemos a outros, ou nos propor a sensação de que estamos num vazio, e que a sociedade, os outros, parece que não nos colocam no centro de alguma coisa, não nos têm em conta, e enfim. Não será que esta capacidade, se calhar muito acentuada agora, de não podermos pensar, de não podermos nos voltar para a nossa própria consciência, que faz com que a questão da solidão se torne um problema? Acho que para nós é só isso. Sim. Lapela, isto aqui. Ok. Boa tarde a todos. Márcia, boa tarde. Ok. Felicitá-la também pela apresentação e, uma vez mais, vamos aqui tecer alguns comentários muito no campo da oratória. E sobre a oratória, começo com a primeira avaliação, tem que ver com a forma como começou, ok? Quando vamos preparar uma apresentação, pensamos no tema, temos o conteúdo e pensamos em todos os recursos audiovisuais disponíveis ou que a gente poderá precisar para esta mesma apresentação. Mas os recursos audiovisuais são apenas recursos. Em nenhum momento deverá substituir ou tirar a atenção da pessoa que poderá falar em público, fazer a apresentação. O que significa dizer? A próxima vez, se tiver que utilizar determinados recursos, como a questão do áudio, o fundo, e depois a questão dos áudios prontos, poderá preparar isto antepadamente. Chegou cedo, era importante conversar com a equipe técnica, que é para acautelar já esta situação. E assim não aconteceu. Ou seja, apesar de chegar cedo, pronto, provavelmente estava ou esteve preocupada com outros aspectos, negligenciou um pouco este lado. Quando veio para aqui, foram cerca de 2, enfim, não coloquei aí o cronômetro, mas provavelmente 2 minutos à espera. Este é o primeiro aspecto. As mulheres, por norma ou por hábito, a maior parte das vezes, de acordo com a experiência, é que têm muita dificuldade em lidar com os equipamentos, com os meios técnicos. A recomendação é teres uma equipa. Ter alguém que
vá consigo, vai dar uma palestra à mediateca, vá consigo, acautela este aspecto. Vai para, enfim, todos os lugares, ok? Porque aquilo também vai acabar por te desconcentrar. Então, se alguém te acompanhar e cuidar disto, aqueles momentos vai ser para conter a ansiedade, enfim, porque isso só piora na apreensão. Então, esta é a recomendação. Outra, se tiver dificuldades, se os equipamentos, ao serem preparados, ainda assim, alguma coisa não correr bem, como aconteceu, estávamos à procura de quem podia ajudar a conectar, pelo fato desses equipamentos não retirar a atenção da pessoa que fala, não podias ficar parada. Ou seja, enquanto estávamos preocupados a conectar, você tinha que falar alguma coisa. Não se pode ficar calado diante do auditório. É preciso conversar com o auditório. Vai dizer assim, mas a matéria... É preciso ter a capacidade para improvisar. Olha para o auditório e diz assim, nem vi, nunca mais, que bom vê-lo. Olha para a plateia e converse com a plateia. Eu não sei se vocês vão gostar da mensagem que eu trouxe aqui, enquanto a comissão técnica. São improvisos que é para a atenção, os holofotes continuar em ti. Todo mundo ficou a olhar para aqui, para o telefone, para a coluna, para a pessoa que vinha ajudar. Esqueceram-se da estrela e a estrela era você. Então, o computador, a luz foi, não há recursos, você deve falar porque és a pessoa mais importante. Mas lembrar que esse aspecto devia ser acautelado antes. Depois de tudo, tão logo que tudo se acertou, pediu desculpas. Nós dissemos que o auditório não tem, na maior parte das vezes o auditório não tem culpa, ou seja, não devemos nos desculpar pelos erros que a gente comete. Tudo deve ser acautelado antes. Desculpa, estou com a voz fônica, então veio falar por quê? Desculpa, estamos sem energia, então veio falar por quê? Desculpa, estamos sem microfone. Nada de desculpas. O que é que acontece quando não haver ou não houver muitas condições? A recomendação é fale, mas seja breve. E por falar em ser breve, já falamos da questão do ritmo. Controlar o ritmo. Olhe para o espelho, faça de si a sua melhor companhia. Olhe para o espelho, faça de si a sua melhor companhia. Isto é falar. Olhe para o espelho e faça. Então, como estás muito ligado à poesia, é preciso controlar o ritmo. Falar é uma coisa, declamar é outra. E aquilo que eu disse, em palestras ainda te safas, mas em debates e palestras motivacionais te safas, mas em palestras corporativas, palestras muito de caráter informativo, não vais usar o fundo. Então é preciso ver este aspecto. Há muitos aspectos, mas pronto, para terminar, nós dissemos que o orador deverá ser, não pode ser incongruente, e mais, deve apresentar um discurso uniforme na forma de começar. Por exemplo, quando é que eu tenho que falar no singular ou no plural? Isto não tem nada a ver com a parte linguística, é só definir. Olá, muito boa tarde a todos, queremos agradecer. Significa dizer que todo o meu discurso tem que ser no nós. Queremos agradecer, quero aqui apresentar o que é que acontece. A uma dada altura você disse, queremos fazer agora 2 perguntas, e você fez. Mas depois você, ao fazer a ilustração, você disse, tenho aqui algumas imagens. Não, queremos fazer algumas perguntas, temos aqui algumas imagens. A força do pronome nós tem muita força. Outra questão, passa a redundância. Outra questão é as formas de tratamento. Também não tem nada a ver com a parte linguística. É só definir. Vou tratar o auditório por tu ou por você. Uma dada altura você disse, você pode vencer a solidão. Tu não estás sozinho. Você não está sozinho. Porque você já disse, você pode vencer a solidão. Você não está sozinho.
Mas também aí podias trazer novamente a força do pronome nós. Nós podemos vencer a solidão. Aliás, ninguém está sozinho. Estamos juntos. Falar de solidão está aqui. É palestra motivacional, expressão. Faltou maior expressividade. Encosta. Sorria mais. Né? Aqui, para ali, há um fosso. Há uma distância enorme. Então, o auditório precisa te sentir. Você precisa estar por perto. Numa palestra tem sempre perguntas. Terminou de forma excepcional. Olhe no espelho e faça de ser a sua melhor companhia. O que é que vai acontecer? Como tem o momento de perguntas e respostas, nas palestras motivacionais, guarde a conclusão depois das perguntas, ok? Para não tirar aquela doçura. Só que aqui estamos hipotético, estamos no concurso. Mas para a próxima vez, falas, a parte da conclusão, que são os apelos, guardas, esperas as questões, respondes e depois concluis de uma só vez. Obrigado. Muito obrigada pela definição. Mas queria saber que na questão técnica, eu esclareci a equipe técnica com antecedência, mas o previsto não acontece. Não tinha como. Obrigada. Ok. Desculpe, Marcial, uma coisa. Há uma questão minha que me responde, está aí e me responde a minha questão. Sim, mas em todo caso, como é que define factos reais? Quando diz factos reais, o que é que quer dizer? Reais, situações vividas. Fatos reais, realmente Um facto pode ser irreal, não é? Um facto pode ser não real. Se for um facto, é real. E facto real é que é então? Isto é real, isto é um facto. Não é a mesma coisa. Isso é mais ou menos igual ao que na qual. Está a ver? Esse que na qual, quer dizer, nós temos o em que e temos na qual. Eu fui a uma festa em que o DJ depois começou a lutar. Eu fui a uma festa na qual o DJ depois lutou. E dizer em que, na qual, estão a ver? Os dois relativos estão na mesma frase e a seguir-se. É o mesmo que facto real ou erário público. Erário são os bens públicos, não é? Portanto, esse público já é definidor de quê? De erário. Esse real já é definidor de quê? De facto. Estamos, não é? Então amanhã escolha dizer, opa, é um facto, ou então é real. Facto real complica-nos. Sim. Bem, agora se não quiser responder a minha questão, estou a dizer, enfim. Voltar a colocar a questão? Sim. Vou dar um exemplo. O futuro distrai-me, não é? Distrai-me, subtrai-me de pensar. E aquelas músicas mais suaves levam-me a pensar. Então, essa solidão não é apenas revelatória da incapacidade dos preparos das pessoas de pensarem. Prontos, quando já não podem pensar, então estão em solidão. E isso é doença agora, parece que eu gostaria de dizer. Será que é isso? Podemos entender assim? Em partes, porque, como eu havia dito, a solidão o sentimento de solidão pode ser causado por várias ocorrências na vida. E quando nós estamos sozinhos, normal, estou em casa sozinha, às vezes nós não precisamos, imaginamos que não tem nada específico que nos faça isolar ou sentir sozinho, como que abandonado, desconectado com o mundo. Ali eu faço da solidão uma oportunidade de me encontrar, uma oportunidade de criar. Então, isso é um parecer um pouco, quer dizer, não é tão gigante na dimensão do seu tema. Parece que não dá tantas razões para ter dito isso, mas não faz mal, é mesmo assim. Obrigada.
Orador Júnior. Orador Júnior. Vocês estão muito sérios.